Salve pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui sobre calor e temperatura, né? Vai falar um pouquinho mais sobre calor especificamente, tá? Na aula passada, só uma pequena revisão aqui, né? A gente falou um pouquinho sobre a transferência de calor, né? E a gente viu que para os materiais que possuem massa, né? Você consegue determinar bem essa massa, esse calor é calculado por essa equação, né? Alguns livros chamam de princípio fundamental da calorimetria, né? Esse tipo de estudo, tá? Uma coisa legal que a gente até abordou em uma questão é o seguinte, pessoal. Quando a gente tem dois corpos com temperaturas diferentes, o corpo mais quente vai transferir calor para o corpo mais frio, né? É sempre nesse sentido, do mais quente para o mais frio. Só que toda a energia transferida do mais quente para o mais frio, ela é absorvida, né? Ela não é perdida. De tal maneira que o calor recebido pelo corpo B vai ser igual ao calor cedido pelo corpo A. Ou seja, a gente não vai ter justamente essa perda de energia para outros lugares. É óbvio que se tivesse uma interação com mais corpos, com ambientes que a gente fala que não é isolado, porque aqui quando a gente fala o corpo A e B, a gente está pegando dois corpos que são isolados, né? Isolados em que sentido? Isolados do meio externo. Mas quando a gente considera isso, né, dois corpos que estão isolados, a gente consegue perceber que o calor todo cedido por A vai para B, certo? E essa é a regra geral da calorimetria, tá? Nenhuma energia é desperdiçada. Aqui basicamente é um princípio da conservação da energia, né, que a gente já viu várias e várias vezes já durante nosso curso, tá? Existe uma outra definição importante também, que se chama capacidade térmica, né? Que basicamente é a quantidade de calor que você tem que... Deixa eu colocar esse T maiúsculo aqui. A quantidade de calor que você dá para um objeto para ele variar um grau de temperatura, certo? E repara que isso, né, se a gente pegar essa equação aqui de baixo, é a mesma coisa que você pegar esse ΔT ali, a variação de temperatura, e passar para o outro lado dividindo, né? Essa quantidade aqui a gente chama de capacidade térmica, a quantidade de calor que você dá para um objeto para variar de temperatura. Perceba que essa capacidade térmica ela é o produto do calor específico vezes a massa do objeto. Então ele vai depender da massa, tá? Ele não é um objeto específico daquele material, mas daquele objeto em si, porque vai depender da massa do objeto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as maneiras de transferir esse calor, né? Porque a gente falou que o calor é transferido, né, do objeto mais quente para o mais frio, mas a gente não falou como, né? E existem pelo menos três maneiras de se transmitir calor, tá? Que são essenciais e caem bastante no vestibular. A primeira delas é a condução, né? Se eu pegar uma barra de metal e colocar perto de um fogo, esse calor ele vai ser transmitido através do contato, né, da barra do metal com o fogo, certo? E aí, além disso, você vai perceber o seguinte, que a extremidade mais próxima do fogo vai ser aquela que vai ficar mais quente. Mas à medida que o tempo passa, o calor ele vai se distribuindo pela barra. E como é que isso acontece, né? O que acontece é o seguinte: quando o material ele é metálico, a gente já conversou sobre na parte de corrente elétrica, é que esse material ele vai ter elétrons livres. E esses elétrons livres, quando eles são aquecidos, eles ficam mais agitados e começam a colidir junto com os átomos, né, com os outros átomos e elétrons nas vizinhanças dele, né, outros átomos e elétrons próximos a ele. E transfere também a energia dele para outros átomos e para outros elétrons. E assim você consegue meio que conduzir, né, o calor por toda a barra, certo? Você vai perceber o seguinte, que se você colocar a tua mão aqui, uma hora ou outra, essa outra extremidade da barra também vai esquentar, né? Isso a gente chama de condução, é uma transferência de calor por contato, né? De um elétron com outro elétron. E como eu falei, essa condução ela funciona melhor em objetos que você tem elétrons livres, né? Ela também funciona com outros objetos, mas funciona melhor com objetos que têm elétrons livres, por exemplo, materiais metálicos, tá? E é por isso que eles são bons condutores elétricos e térmicos ao mesmo tempo, tá? E se você pegar materiais que são isolantes, por exemplo, o plástico, ele também vai ser um mau condutor térmico, porque justamente ele também não tem aqueles elétrons livres. Então, o quão bem o material conduz calor vai depender da estrutura atômica daquele
daquele objeto, né? Como a gente já falou antes, se o objeto vai ter ligações metálicas, essas ligações favorecem tanto a condução de eletricidade quanto a condução de calor, tá? E aí a gente pode explorar um pouquinho aquela ideia da sensação térmica que a gente viu na aula passada. Por exemplo, quando a gente vai falar de sensação térmica, o que a gente sente, na verdade, não é a temperatura do objeto, mas a quantidade de calor que você está percebendo ali, né? Está sentindo ali. Então, por exemplo, se você pisar num chão de azulejo e num chão de madeira, certo? Você vai sentir que no chão de azulejo aparentemente está mais frio. Na verdade, o que acontece é o seguinte: o azulejo ele vai ter uma condutividade térmica melhor, vai ser o melhor condutor do que a madeira. E por isso, ele vai transmitir mais calor do que a madeira. Ou seja, ele vai esquentar mais rápido, né? E esfriar mais rápido o seu pé. Então é por isso que parece que o azulejo é mais frio do que a madeira, mas se os dois tiverem a temperaturas ambientes no mesmo local, os dois vão estar à mesma temperatura, tá? Então é por isso que você utilizar a sensação térmica para medir temperatura, ela é equivocada, porque o que você está sentindo, né, é justamente o calor, né? Quanto mais você fornece calor para o ambiente, maior é a sensação de frio. E quanto menos calor você transmite para o ambiente, mais é a sensação de estar quente, né? Essa é basicamente a ideia. Então, a gente começa a perceber que o nosso corpo não é um bom termômetro, porque o que você percebe é calor e não temperatura, tá? Existe uma outra forma de transferir calor que é através da convecção, tá? E normalmente ela acontece principalmente nos líquidos e nos gases, né? Que tem muita mobilidade, né? Como é que funciona? Imagina que você coloca uma panela no fogo, né? Tá aqui a panela no fogo. O que acontece? A água que está aqui mais próxima do fundo, ela começa a esquentar. E se ela começa a esquentar, ela fica menos densa. E por ela ficar menos densa, ela vai querer subir, né? Ao passo do seguinte, a água que está aqui em cima, ela está mais fria, né? Porque ela não tá tão próxima aqui da chama. Então, a água que está fria aqui em cima, ela vai querer descer. Então, tem esse movimento de subir e descer, né? Tem esse ciclo, né? E esse ciclo ele vai ser responsável justamente por essa mudança de temperatura na região. Porque imagina que não tenha convecção. Significaria o seguinte, que a água mais próxima da chama ficaria mais quente e a água mais próxima da superfície ficaria mais fria. Ou seja, se você colocasse um frango para cozinhar ali, o frango você teria que ficar virando ele, né? Porque normalmente quando você cozinha, você não quer ter esse mesmo trabalho que você tem numa frigideira, né? Porque se você tem justamente essa falta de convecção, a parte de baixo do frango vai cozinhar mais do que a parte de cima. Então é por isso que a convecção é interessante, por exemplo, para cozinhar alguma coisa, tá? E a gente pode pensar também na convecção na mesma ideia, pensando no vento que sai da praia ou que entra na praia, né? Porque repara o seguinte, se você tem, vamos voltar para aquela discussão de antes, né? Imagina que você tem um sol aqui, né? E aí, repara que como a água tem um calor específico alto, né? Ela demora a trocar de temperatura, ou seja, a areia do chão vai estar mais quente do que a água, né? Ou seja, o ar que está próximo da água, ele está mais frio do que o ar mais próximo da areia, né? O que acontece então, como esse ar está mais quente, ele vai subir mais do que o ar que está aqui próximo da água, porque a região em volta vai estar mais quente, né? Então, nessa região aqui em volta da areia que está mais quente, esse ar sobe, certo? Se o ar sobe, vai ficar um espaço, entre aspas, vazio, né? Então, esse ar mais frio vai querer ocupar essa região onde o ar mais quente subiu, certo? E aí você vai ter esse ciclo, né, de movimento do ar, né? E esse ciclo é justamente a convecção, né? Você tem um movimento de massa de ar através da diferença de temperatura, né? E o contrário funciona também. Repara que depois que a noite
a noite acontece, né? O Sol esquentou muito bem a água, certo? Ou seja, deixou a água um pouco mais quente, né? Que deveria estar um pouco mais quente, né? E aí, a areia, que tem uma condutividade térmica mais baixa do que a água, ela vai esfriar mais fácil, certo? Agora repara que quem está mais quente é a água. Então o ar vai querer subir, né? E aí o ar que está na areia vai querer ocupar o espaço do ar que subiu e fazer também esse ciclo. Então você repara o seguinte, que quando está de manhã, o sentido do vento é diferente do sentido da noite, justamente por essa transferência de calor, né? Por essa convecção do movimento dos gases, certo? Ou dos líquidos. Então isso é bastante importante para estudar até mesmo coisa relacionada a clima, a tempo, né? Porque esse evento de um grande volume de ar se movimentar devido à diferença de temperatura gera, por exemplo, o vento, né? E isso é bastante importante para você estudar vários tipos de coisa, né? Principalmente em relação a clima e tempo. A última, e que é bastante importante para falar de vestibular, é a radiação, tá, pessoal? O que vai ser a radiação? Radiação é a propagação do calor que ocorre sem existência de contato, né? Tem como transferir calor para outro objeto sem necessariamente você estar em contato com ele. E uma das maneiras de fazer isso é através da radiação, né? Porque, por exemplo, a gente tem ondas de rádio, né? Que é radiação, ondas infravermelhas, que é radiação, e ondas luminosas, né? Que também é radiação. Existem outras, tá? Aqui alguns exemplos. A gente, por exemplo, nós mesmo, por termos temperaturas, também emitimos bastante infravermelho, né? Então nós mesmos temos a capacidade de, por exemplo, de emitir radiação, tá? E conseguir esquentar objetos sem estar em contato com eles, tá? A gente pode questionar a eficiência disso. Com certeza uma lareira é muito mais eficiente para esquentar do que a gente por radiação, né? A luz também, ela também é capaz de esquentar, né? Depois a gente vai ver como é que funciona um pouco o funcionamento da luz para esquentar objetos, mas tanto a luz quanto as radiações infravermelhas são responsáveis por esquentar. O que acontece é que as radiações elas vão ser mais ou menos absorvidas pelos objetos. A mais efetiva para ser absorvida vai ser justamente as ondas infravermelhas, enquanto a radiação visível ela é mais mediana na sua absorção, tá? Por exemplo, se pegar, por exemplo, ondas ultravioletas, elas também são um pouco mais difíceis do que até a própria radiação visível em ser absorvidas, tá? Então, quem tem mais efetividade na hora de absorver radiação vão ser as ondas infravermelhas. Então, é por isso que quando você quer se esquentar, né, num dia quente, num dia frio, em lugares que são bastante frios, né, você coloca uma lareira, porque a maior parte da radiação que é emitida pela lareira vai ser uma parte chamada infravermelha, tá? A lareira também emite a radiação luminosa visível, né, aquela que a gente vê, mas uma parte significativa dela vai ser infravermelho e essa radiação é absorvida por nós, tá? E pela maioria dos materiais cotidianos. Uma coisa interessante de falar também é sobre a potência solar, porque como a gente está falando de radiação, o Sol emite radiação, né? Você pode perceber, não vai fazer isso, né? Mas você sabe, né, que o Sol emite luz. E o Sol também emite radiação infravermelha. O Sol também emite radiação ultravioleta, né? Que também é extremamente perigosa, né? Você ficar muito tempo exposto a ela, que dá câncer de pele. Mas o que acontece é o seguinte, um dos fatores para a gente conseguir manter a nossa Terra aquecida é justamente a radiação que vem do Sol, né? Se não existisse o Sol no nosso sistema solar, com certeza esse sistema seria muito mais frio, né? O que acontece é o seguinte, a radiação que chega para a gente vai oferecer uma energia que é o seguinte, que é esse valor aqui chamado de constante solar. Vamos tentar interpretar esse valor. É o seguinte, ó, repara que, lembra que watt é unidade de potência, né? E potência é energia por segundo, certo?
Então, o que essa radiação fornece para a gente? Significa o seguinte, que para cada metro quadrado, né, para 1 metro quadrado, ou seja, uma área de 1 por 1, a gente recebe 1,4 quilojoules de energia a cada segundo. Só que, pessoal, essa energia ela é considerada pensando apenas na efetividade do Sol de emitir energia. Só que também a gente tem que considerar a efetividade da Terra absorver essa energia. E quando a gente considera a efetividade do Sol, da Terra absorver essa energia, a gente está falando de potência solar, tá? Constante solar tem a ver com a capacidade do Sol de emitir energia para a Terra, e potência solar tem a ver com a capacidade da gente absorver essa energia por metro quadrado, tá? O que acontece é o seguinte, a Terra, além da superfície dela, a gente tem a atmosfera. Então, boa parte dessa energia também é absorvida pela atmosfera, não chega aqui na superfície da Terra, tá? E além disso, como a gente vai ver aqui, ó, perceba o seguinte, vou até dar um zoom aqui, ó. Devido ao formato esférico da Terra, algumas regiões vão receber mais radiação do que outras. Porque repara o seguinte, vamos analisar aqui essas duas imagens, tá? Você pode pausar também e ler esse textinho, mas eu vou resumir para vocês. Imagina que você tem uma folha de papel que é totalmente aqui, ó, perpendicular, né, a essa radiação aqui da lâmpada emitida, né? Essa luz que sai da lâmpada, né? Ela é totalmente perpendicular. Então você repara que nessa região aqui, a área onde concentra toda a radiação é essa, certo? Só que à medida que eu inclino esse papel, tu percebe o seguinte, que a área onde a mesma quantidade de radiação emitida está ficando cada vez maior, né? Então é como se a radiação se distribuísse mais numa área maior, ficando menos intensa na regiãozinha, certo? Uma regiãozinha menor, certo? Porque é como se estivesse dispersando mais, né, essa radiação. De vez ela está concentrada, ela está mais dispersa. Então ela fica mais fraca, né? Então, consequentemente, essa região aqui, ela vai receber menos calor, né? A intensidade vai ser menor, beleza? E como é que a gente consegue enxergar isso? Imagina que essa radiação fosse representada por setas, né? E repara que nessa região aqui B, que é perpendicular à radiação que chega, deixa eu tentar diminuir um pouquinho o tamanho da minha caneta, pronto. A radiação aqui que chega, ela vai ter maior contato, quer dizer, vai ter menor contato do que uma radiação que chega lá em A. Vamos perceber isso? Ó. Repara que em B chega 1 seta, 2 setas, 3 setas, 4 setas, 5 setas, 6 setas, 7 setas e 8 setas. Então em B está chegando 8 setas de radiação. Enquanto em A, por estar um pouquinho mais distante de B, ela chega a 1 seta, 2 setas, 3 setas, 4 setas. Então em A só chega 4 setas de radiação. Ou seja, a intensidade, por não estar aqui justamente próximo, vamos dizer aqui próximo da linha do Equador, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, ela cai bastante. Então é por isso que em países ou em regiões mais próximas dos polos tende a ser mais frio, justamente porque essas distâncias aqui, essa intensidade de radiação, ela é muito menor do que comparado a uma região próxima do Equador, tá? Vamos discutir um pouquinho sobre isso? Repara o seguinte, pessoal, e é óbvio que você pode falar, poxa, então lá nos polos, né, a gente não tem radiação quase nenhuma chegando, né? E de fato é isso, e é por isso que os polos são extremamente frios. O que acontece, pessoal, é o seguinte, o nosso querido e amado planeta Terra, ele não fica exatamente perpendicular, né? Ou seja, o eixo de rotação dele, o que faz o dia e a noite, não é exatamente perpendicular a essa radiação igual essa folha aqui, né?
ele é ligeiramente inclinado. Então a Terra ela vai girar em volta desse eixo que eu acabei de desenhar aqui. E olha o que acontece. Acontece o seguinte: imagina que eu tô nessa latitude aqui, né? E eu quero comparar com a outra latitude aqui, né? E aqui eu vou pegar uma latitude que é central, né? Repara o seguinte, que na latitude que é aqui mais abaixo, né? O planeta, a parte do planeta que tiver nela, vai ficar mais tempo em contato com o Sol. Então, nessa região aqui mais de baixo, a gente chama de verão, né? Nossa, a minha caneta está muito grossa. Nessa região aqui de baixo, a gente chama justamente de verão, né? E nessa região de cima aqui, ó, repara que a parte que vai ficar pegando o sol, a gente tem menos tempo do que a parte que vai ficar pegando sombra, né? Ou seja, que não vai ter sol. Então tu repara que nas regiões que a gente chama de regiões que está na estação inverno, os dias, né, são mais no inverno, né? Quer dizer, os dias são menos longos do que a noite, né? E repara o seguinte, que nessa região aqui de latitude zero, a noite e o dia têm exatamente o mesmo comprimento, a mesma duração. Então é por isso que, por exemplo, na linha do Equador, você não tem muita variação ou muito impacto pelas estações do ano. Você começa a perceber que as estações do ano são mais impactadas à medida que você se afasta da linha do Equador. E em contrapartida, né, você vai perceber o seguinte, que nos polos, então aqui a gente tem os polos, quando um está no inverno, nos polos, a noite é extremamente longa. É tão longa o suficiente que tem lugares que é noite o tempo todo. Em contrapartida, no outro polo, que está iluminado, vai ser dia o tempo todo, né? E tem um efeito, que eu esqueci o nome agora, que é sol da meia-noite, que são justamente essas regiões do mundo onde é sol o tempo inteiro. Não tem noite. E regiões onde é noite o tempo inteiro. Então, nessas regiões, são muito afetadas justamente pela inclinação da Terra. E é justamente a inclinação da Terra que faz a mudança de estações do ano. Só que você repara, fala, professor, se de fato o Sol está aqui o tempo todo, não era para nesse polo aqui ficar mais quente? O que acontece é que devido à distância da linha do Equador, a radiação que chega aqui nesse polo é extremamente pequena. Então, por isso que por mais que ela esteja o tempo todo em dia, né, a radiação que chega ali é muito baixa, justamente por causa da inclinação da Terra. Perdão, pelo afastamento da linha do Equador. Então, nessas regiões costumam ser mais frias, né? Então, quanto mais próximo aqui do Equador, essa região entre os trópicos e o Equador são as regiões mais quentes do planeta. E regiões mais afastadas dos trópicos, né? Porque essas linhas aqui elas não foram à toa, né? Essas linhas aqui representam os trópicos, tanto de Câncer quanto de Capricórnio, né? Essas regiões entre o Trópico de Câncer, Equador e o Trópico de Capricórnio são as regiões mais quentes do planeta. E as regiões mais acima são as regiões que são mais frias, né? Justamente por conta dessa inclinação e da maneira que a radiação chega na geometria da Terra, nessa geometria esférica, né? Então é por isso que a gente tem justamente essa diferença de estações do ano, tá, pessoal? Vamos seguir, pessoal. Aqui eu tive que dar um super zoom, né? Vamos seguir e fechar aqui com conteúdo de mudança de fase. Repara o seguinte, essas duas imagens, pessoal. Eu tinha um gelo, certo? E aí eu liguei um fogo debaixo desse gelo. E aí você percebe o seguinte, que esse gelo aqui, ele está a 0 graus Celsius, né? E depois, por mais que eu esquente ele só
por mais que eu esquente ele não muda de temperatura, né? Repara que ele tem gelo aqui, né? E ele não muda de temperatura até chegar no estágio final que ele é totalmente derretido. A partir daqui, dessa imagem, a temperatura vai começar a mudar, né? Vai começar a aumentar. Mas antes disso, antes de todo o gelo ser derretido, a temperatura se mantém estática. E lembra que eu falei para vocês que nem sempre todo o calor vai fazer variar uma mudança de temperatura? Porque acontece, esses calores onde você não tem uma mudança de temperatura vão ser responsáveis pela mudança de fase. Para você dar energia para o gelo virar água, por exemplo, você tem que dar uma energia para ele que não vai fazer alterar uma mudança de temperatura. E essa energia tem a ver com o que a gente chama de calor latente. Essa constante aqui, esse L, ele é o valor, né, da quantidade de energia que você dá para um material em uma determinada massa dele, né, para fazer ele trocar de mudar de fase, né? E quais são as fases da água, por exemplo? Vamos tentar pegar outros exemplos aqui, porque imagina o seguinte, antes de ir aqui para as mudanças de fase, imagina o seguinte, esse gelo aqui ele tem uma certa massa, e para fazer ele virar de gelo para água, ou seja, a fusão da água, né? A gente tem um calor específico, um valor específico para ele, né? Por exemplo, aqui, ó, na nossa tabela tem 80 calorias por grama. Então, se tivesse, por exemplo, 1 grama de água, eu teria que dar 80 calorias de energia só para fazer ela virar do gelo para água, no estado líquido, certo? Então, essa é a ideia desse calor latente. E o importante perceber é que não há mudança de temperatura durante a mudança de fase. Durante a mudança de fase. Então a água ela só vai esquentar, só vai aumentar de temperatura só quando todo o gelo virar água, tá? Então repara, se algum gelo virar água, mesmo assim aquela água vai continuar a 0 graus. Aquela água no estado líquido, ela só vai virar, quando eu falo gelo virar água, quer dizer que o gelo está no estado líquido, tá? Virando no estado líquido. Então a água só vai mudar no estado líquido de 0 graus para 1 grau, por exemplo, se todo o gelo que tivesse nessa água fosse derretido. Enquanto há gelo, a água não muda de temperatura, tá? Ele só vai mudar enquanto todo o gelo for derretido, tá? Beleza? Então vamos ver aqui algumas mudanças, né, de fase da água, né? Quando a água ela sai do estado sólido para o estado líquido, a gente chama isso de fusão. E o inverso de solidificação, né? Quando a água sai do estado líquido para o gasoso, a gente chama de vaporização. E o lado contrário, né, do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação, tá? É a mesma coisa. E quando ele dá um pulo, né, de sólido para gasoso para sólido, a gente chama isso de sublimação. Essas mudanças de fase são extremamente importantes de você lembrar, tá? Esse diagramazinho tem que estar internalizado na sua cabeça. É muito importante. Esses valores, que repara, quando eu quero mudar do sólido para o líquido, vamos pensar em 1 grama de água, do sólido para o líquido, eu teria que dar 80 calorias para 1 grama de água, para ele ir do gelo para o estado líquido dele, certo? Ao passo que se eu tenho que dar para 1 grama de água no estado líquido, 539 calorias para ele sair do estado líquido e ir para o gasoso. Então repara que para o líquido do gasoso e vice-versa, envolve mais energia do que ir do líquido para o sólido, ou do sólido para o líquido, né? Mas pessoal, essa tabelinha aqui de energia, você não precisa decorar, tá? O importante mesmo é você decorar esse esquema aqui, né? Da mudança de fase da água. É bastante importante, né? Cai bastante, e não só em física, cai bastante em todas as ciências, né?
Mudança de fase cai em química, cai em biologia, né? É extremamente importante você lembrar dessas mudanças de fase, beleza, pessoal? Aqui, para a gente fechar, vai ser importante a gente analisar a curva de aquecimento ou a curva de esfriamento, tá? Da água. Repara o seguinte, inicialmente a água começou aqui, ó, em menos 20 graus Celsius, certo? Ou seja, está no estado sólido, gelo, né? Depois ela começa a ser aquecida, né? Então você repara que à medida que você anda para a direita desse eixo, essa água, né, está recebendo calor. Repara que quando ele vai do ponto A para o ponto B, quando ele chega aqui, ele para de aquecer. Ele começa a aquecer linearmente, né? E depois, quando ele chega no 0 graus, ele para de aquecer. Por quê, pessoal? Porque o gelo só vai começar a aumentar a temperatura em relação ao 0 graus Celsius a partir do momento que todo o gelo virar água. Então, nesse processo B aqui, todo o gelo virou água para a gente chegar assim em C. Apenas quando todo o gelo derreter é que a temperatura vai se elevar de 0 graus Celsius, tá? Isso aqui em condições normais de temperatura e pressão, tá? Isso pode mudar, mas eu não vou entrar muito nesse ponto não, beleza? Mas o importante é, depois que todo o gelo vira líquido, né? Aí sim ele começa a aumentar. E repara que o processo acontece de novo, né? Você repara que a água no estado gasoso, ela só vai aumentar a temperatura dela acima de 100 graus Celsius se toda a água que estava no estado líquido virar gás. Enquanto toda a água no estado líquido não virar gás, a temperatura vai permanecer em 100 graus Celsius. Quando todo o líquido ali virar gás, aí de fato a temperatura pode se elevar a mais de 100 graus Celsius, tá? No estado líquido, a água em condições normais de temperatura e pressão, ela não vai aumentar além de 100 graus Celsius. E professor, qual que é essa energia que é dada para transformar todo aquele líquido, né, em gás ou todo aquele gelo, né, em líquido? Vai ser justamente a equação do calor latente, né? Onde M vai ser a massa daquele líquido, né? Daquela água, e L o calor latente. Então repara, se tiver num ponto de fusão, esse L vai ser 80 calorias por grama, e a massa vai depender do problema, né? Pode ter 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, depende do problema, né? E aqui, nesse caso aqui, a mesma coisa, só que ao invés de você colocar o calor latente de fusão, você vai colocar o calor latente de vaporização, né? E aí, no resfriamento é absolutamente a mesma ideia, só que no sentido contrário, né? Toda a água que está no estado gasoso, ela só vai baixar de temperatura depois que ela virar no estado líquido totalmente. Não tiver mais nenhum gás ali, somente líquido. Aí ela baixa de temperatura. E assim sucessivamente, tá, pessoal? A única coisa que eu quero falar aqui com vocês, pessoal, antes de terminar, é o seguinte. Esse processo de vaporização aqui também é conhecido como processo de ebulição, tá? Quando você coloca a água no grau, na temperatura, né, de 100 graus Celsius. Existe outro processo de vaporização que se chama evaporização, né? Vou escrever aqui, ó, evaporização, que é quando a água ela vai para o estado gasoso de maneira espontânea, sem precisar estar a 100 graus Celsius. Por exemplo, quando você coloca uma roupa na corda, que ela está úmida, né? Depois você percebe que toda aquela água que estava lá evaporou. Por que evaporou? Será que ela chegou a 100 graus Celsius? Não, é porque a água ela consegue, de maneira natural e espontânea, evaporar, tá? Isso só acontece, pessoal, com a região superficial da água. Então imagina que você tem uma água num pote, né? Apenas a parte superficial da superfície daquela água no pote é que vai evaporar. Para que toda aquela água evapore junto, né? O processo de vaporização forçada é necessário sim, aí sim, que ela esteja a 100 graus Celsius. Quando ela evapora sozinha, apenas a superfície da água que vai evaporar, tá? E é por isso que quando você entra na praia e espera um pouquinho, aquela água da tua superfície do teu corpo,
ela evapora. Não precisa estar 100 graus Celsius, né? Senão você estaria queimando, né, inclusive. Mas ela consegue evaporar de maneira espontânea, simplesmente porque aquela região superficial da água, ela vai evaporando aos pouquinhos de maneira espontânea, tá? E aí, é claro, em regiões onde está mais frio e mais úmido, é mais difícil essa evaporação instantânea, vai demorar mais. Em regiões mais secos e mais quentes, a evaporização ela é mais rápida, tá? Então é isso, pessoal. Fechamos aqui a nossa videoaula sobre o conteúdo de calor, né? A gente não fechou ainda todo o conteúdo que tem a ver com temperatura, tá? Falta falar um pouquinho sobre dilatação térmica, mas eu vou deixar para falar isso um pouquinho mais à frente, depois de falar sobre ondas, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos no próximo sábado. Tchau, tchau.